As orações vocais do Rosário. O Credo. O Credo, também chamado símbolo dos apóstolos, é rezado na cruz do Rosário e do terço. Contém ele um resumo das verdades cristãs e é uma oração de grande mérito, porque a fé é o fundamento e o princípio de todas as virtudes cristãs e de todas as orações que agradam a Deus. Não me estenderei aqui explicando as palavras do símbolo dos apóstolos. Digo apenas que as 3 primeiras palavras, creio em Deus, contêm os atos das 3 virtudes teologais, a fé, a esperança e a caridade. E tem uma eficácia maravilhosa para santificar a alma e aterrorizar o demônio. Com essas palavras, muitos santos venceram tentações durante a vida e na hora da morte, particularmente aquelas contra a fé, a esperança ou a caridade. Como a fé é a única chave que nos faz entrar em todos os mistérios de Jesus e de Maria, contidos no Santo Rosário, convém começá-lo rezando o credo com atenção e devoção. O Pai Nosso. O Pai Nosso, ou oração dominical, de Dominus, que em latim significa Senhor, tira sua primeira excelência de seu autor, que não é um homem nem um anjo, mas é Jesus Cristo, o próprio Rei dos anjos e dos homens. Era necessário, diz São Cipriano, que aquele que nos veio dar a vida da graça como Salvador nos ensinasse, como mestre, a maneira de rezar. A sabedoria do Divino Mestre transparece na ordem, na doçura, na força e na clareza dessa divina oração. Ela é curta, mas é rica em instrução, inteligível para os simples e cheia de mistérios para os sábios. O Pai Nosso contém todos os deveres que nós temos em relação a Deus. Contém, ademais, os atos de nossas virtudes, de todas as virtudes, e os pedidos para todas as necessidades espirituais e corporais. Ele é o resumo do Evangelho, como diz Tertuliano. Ele ultrapassa, diz Tomás de Kempis, todos os desejos dos santos. Compendia todas as doces sentenças dos salmos e dos cânticos. Pede tudo o que nos é necessário. Louva a Deus de modo excelente e eleva a alma da terra ao céu, unindo-a estreitamente a Deus. São João Crisóstomo diz que quem não reza como o Divino Mestre ensinou a rezar, não é seu discípulo. E que Deus Pai não ouve com agrado as orações que o Espírito humano elaborou, mas aquela que seu próprio Filho nos ensinou. Devemos recitar a oração dominical na certeza de que o Pai Eterno a atenderá, pois é a oração de seu Filho que ele sempre atende. De fato, como seria possível que um tão bom pai rejeitasse um pedido tão bem concebido e apoiado sobre os méritos e a recomendação de um tão digno filho? Santo Agostinho assegura que o Pai Nosso bem rezado apaga os pecados veniais. O justo cai 7 vezes ao dia, mas a oração dominical contém 7 pedidos pelos quais ele pode remediar suas quedas, se fortificar contra seus inimigos. Quando recitamos essa oração admirável, desde o início cativamos o coração de Deus, invocando pelo doce nome de Pai. O Filho de Deus sempre glorificou o Pai com suas obras. Ele veio ao mundo para fazê-lo glorificar pelos homens e ensinou a maneira de honrá-lo por meio da oração que ele próprio se dignou nos ditar. Devemos, pois, rezá-la frequentemente com atenção no mesmo espírito com que ele a compôs. Quando rezamos atentamente essa divina oração, a cada palavra que pronunciamos, realizamos atos das mais nobres virtudes cristãs, dizendo: Pai nosso que estais nos céus. Formulamos atos de fé, de adoração e de humildade. Desejamos que seu nome seja santificado e glorificado. Manifestamos zelo por sua glória. Pedindo-lhe que venha a nós do seu reino, fazemos um ato de esperança, desejando que a sua vontade seja feita na terra como no céu,
fazemos um ato de perfeita obediência. Pedindo-lhe o pão nosso de cada dia, praticamos a pobreza de espírito e o desapego dos bens terrenos. Pedindo que nos perdoe as nossas ofensas, realizamos um ato de arrependimento e, perdoando aqueles que nos ofenderam, exercitamos a misericórdia na mais alta perfeição. Pedindo seu socorro para não cairmos em tentação, fazemos atos de humildade, de prudência e de fortaleza, esperando que Ele nos livre do mal, praticamos a paciência. Enfim, pedimos todas essas coisas, não somente para nós, mas também para o nosso próximo e para todos os membros da Igreja. Cumprimos o dever de verdadeiros filhos de Deus, pois o imitamos na sua caridade, que abarca todos os homens, e cumprimos o mandamento do amor ao próximo. Ave Maria. A Ave Maria, também conhecida como a saudação angélica, é tão sublime e elevada que o beato Alano de la Roche julgou que nenhuma criatura pode compreendê-la e que somente Jesus Cristo, nascido da Virgem Maria, pode explicá-la. Ele tira, principalmente, sua excelência da Santíssima Virgem, a qual foi dirigida, da finalidade da encarnação do Verbo, para a qual foi trazida do céu, e do arcanjo São Gabriel, que pronunciou pela primeira vez. A saudação angélica resume toda a teologia cristã sobre Maria Santíssima. Nela se encontram um louvor e uma invocação. O louvor contém tudo o que faz a verdadeira grandeza de Maria. A invocação, tudo o que lhe devemos e tudo o que podemos esperar de sua bondade em relação a nós. A Santíssima Trindade revelou a primeira parte da Ave Maria. Santa Isabel, iluminada pelo Espírito Santo, acrescentou a segunda. E a Igreja, no primeiro concílio de Éfeso, ano 430, pôs a conclusão, após ter definido que Nossa Senhora é verdadeiramente Mãe de Deus. Esse concílio ordenou que ela fosse invocada com as seguintes palavras: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Pela saudação angélica, Deus se fez homem, uma virgem se tornou mãe de Deus, as almas dos justos foram livradas do limbo, as ruínas do céu foram reparadas e os tronos vazios foram preenchidos. O pecado foi perdoado, a graça nos foi dada, os doentes foram curados, os mortos ressuscitados, os exilados chamados de volta, a Santíssima Trindade foi aplacada e os homens obtiveram a vida eterna. Por fim, a saudação angélica é o arco-íris, o sinal da clemência e da graça que Deus fez ao mundo. Ainda que esse cântico se dirija diretamente à Mãe de Deus e contenha seus elogios, nem por isso ele é menos glorioso à Santíssima Trindade, porque toda a honra que prestamos a Nossa Senhora se reverte a Deus como causa de todas as suas perfeições e virtudes. Deus Pai é glorificado quando honramos a mais perfeita de suas criaturas. Deus Filho é glorificado porque louvamos sua puríssima Mãe. O Espírito Santo é glorificado porque admiramos as graças com as quais ele cumulou sua esposa. Assim como a Virgem, em seu belo cântico Magnificat, remeteu a Deus os louvores e as bênçãos que lhe dirigiu Santa Isabel, assim também ela remete prontamente a Deus os elogios e as bênçãos que lhe damos pela saudação angélica. Santa Matilde desejava saber qual o melhor modo de testemunhar sua devoção para com a Mãe de Deus. Certo dia, ela foi arrebatada em espírito, e a Virgem lhe apareceu trazendo no peito a Ave Maria escrita em letras de ouro e lhe disse: Sabe, minha filha, que ninguém pode me honrar com uma saudação mais agradável do que aquela que me fez apresentar a adorabilíssima Trindade e pela qual ela me elevou à dignidade de Mãe de Deus. Pela palavra ave,
que é o nome de Eva, soube que Deus, por sua onipotência, me tinha preservado de todo o pecado e das misérias às quais a primeira mulher foi sujeita. O nome Maria, que significa dama de luzes, assinala que Deus me cumulou de sabedoria e de luz, como um astro brilhante para iluminar o céu e a terra. As palavras cheia de graça me representam que o Espírito Santo me cumulou de tantas graças que eu posso largamente fazer participar delas aqueles que me pedirem por minha mediação, dizendo: o Senhor é convosco. Renova-se em mim a alegria inefável que senti quando o Verbo eterno se encarnou em meu seio. Quando me dizem: bendita sois vós entre as mulheres, louvo a misericórdia divina que me elevou a esse alto grau de felicidade. E as palavras: bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Todo o céu se alegra comigo por ver Jesus, meu Filho, adorado e glorificado, por ter salvo os homens. Entre as coisas admiráveis que a Santíssima Virgem revelou ao beato Alano de la Roche, e nós sabemos que esse grande devoto de Maria confirmou por juramento suas revelações, há 3 mais notáveis. A primeira é um sinal provável e próximo de condenação eterna, ter negligência, tibieza e aversão pela saudação angélica que reparou o mundo. A segunda, aqueles que têm devoção a essa saudação divina possuem grandíssimo sinal de predestinação. A terceira, aqueles que receberam do céu o favor de amar a Santíssima Virgem e de a servir por amor, lhe devem ser extremamente zelosos em continuar a amá-la e servi-la, até que ela os coloque no paraíso, por meio de seu Filho, no grau de glória compatível com seus méritos. Todos os hereges, que são filhos do demônio e portam sinais evidentes de reprovação, têm horror à Ave Maria. Eles ainda aprendem o Pai Nosso, mas não a Ave Maria. Eles antes prefeririam levar consigo uma serpente do que um terço ou um rosário. Entre os católicos, aqueles que levam a marca da condenação também desprezam o rosário, deixando de rezá-lo ou fazendo-o com tibieza e às pressas. Ainda que eu não acreditasse no que foi revelado ao beato Alano, bastaria minha experiência pessoal para me convencer dessa verdade. De fato, vemos que as pessoas que em nossos dias professam doutrinas novas, condenadas pela Igreja, descuidam muito, apesar das aparências de piedade, da devoção do rosário, e frequentemente a afastam do espírito e do coração dos outros, alegando os mais variados pretextos. Elas evitam condenar abertamente, como fazem os calvinistas, o terço, o rosário, o escapulário, mas a mesma maneira como se portam em relação a essas coisas é tanto mais perniciosa quanto mais sutil. A Ave Maria é um orvalho celeste e divino que, caindo na alma de um predestinado, lhe comunica admirável fecundidade para produzir toda espécie de virtudes. Quanto mais a alma é orvalhada por essa oração, mais ela se torna lúcida no espírito, ardente no coração e fortificada contra todos os seus inimigos. A Ave Maria é uma flecha penetrante e ardente. Quando um pregador une a palavra de Deus, que anuncia, dá a essa palavra força para atravessar, tocar e converter os mais endurecidos corações, ainda que ele não possua talento natural para a pregação. Essa foi a arma secreta que a Santíssima Virgem ensinou a São Domingos e ao beato Alano para converter os hereges e os pecadores. A Rainha dos Céus, diz São Bernardo e São Boaventura, não é menos grata e cortês do que as pessoas de qualidade bem educadas neste mundo. Ela as supera nisso, como em todas as outras perfeições.
Assim, ela jamais suportará que nós a honremos com respeito, sem que nos recompense 100 vezes mais. Maria de São Boaventura nos saúda com a graça, sempre que a saudamos com a Ave Maria. Quem poderia compreender as graças e as bênçãos que operam em nós a saudação e os olhares benignos da Santíssima Virgem? No momento em que Santa Isabel ouviu a saudação que lhe deu a Mãe de Deus, ela foi cumulada pelo Espírito Santo, e a criança que levava no seio estremeceu de alegria. Se nos tornarmos dignos da salvação e da bênção de Maria Santíssima, sem dúvida, também seremos cumulados de graças, e uma torrente de consolações espirituais correrá em nossas almas. Está escrito: dai e vos será dado. Tomemos a comparação do Beato Alano. Se eu vos desse a cada dia 150 diamantes, vós, ainda que fosseis meu inimigo, não me perdoaríeis? E se fosse amigo, não me faríeis todos os favores que estivessem ao vosso alcance? Pois se quiserdes vos enriquecer dos bens da graça e da glória, saudai a Santíssima Virgem, honrai vossa boa mãe, apresentai-lhe a cada dia pelo menos 50 Ave-Marias, pedras preciosas que lhe são mais agradáveis do que todas as riquezas da terra. O que não devereis esperar então da sua generosidade? Ela é nossa mãe e nossa amiga. Ela é a imperatriz do universo e nos ama mais do que todas as mães e rainhas juntas amaram um homem mortal. Pois, diz Santo Agostinho, a caridade da Virgem Maria excede todo o amor natural de todos os homens e de todos os anjos. Um dia, Nosso Senhor apareceu a Santa Gertrudes, contando peças de ouro. Ela teve a ousadia de lhe perguntar o que é que ele contava. Eu conto, respondeu Jesus Cristo. As tuas Ave-Marias, moeda com a qual compras o paraíso. O douto e devoto Pedro Soares, da Companhia de Jesus, considerava tanto o mérito da salvação angélica que dizia de bom grado trocaria toda a sua ciência pelo valor de uma única Ave-Maria bem rezada. O beato Alano de la Roche narra que uma religiosa muito devota do rosário apareceu depois de morta a uma de suas irmãs e disse: se eu pudesse voltar ao meu corpo para somente rezar uma Ave-Maria, ainda que sem grande fervor, para ter o mérito dessa oração, de bom grado sofreria de novo todas as dores que sofri antes de morrer, antes da morte. É preciso notar que ela tinha sofrido durante muitos anos dores violentas no seu leito. Michel de Lisle, bispo de Salubre, discípulo e colega do beato Alano de la Roche, disse que a saudação angélica é o remédio para todos os males que nos afligem, desde que a recitemos devotamente em honra da Santíssima Virgem. Quem não admirará a excelência do Santo Rosário, composta por essas duas divinas partes, a oração dominical e a saudação angélica? Haverá oração mais agradável a Deus e à Virgem, mais fácil, mais doce e mais salutar aos homens? Tenhamos sempre a Ave Maria no coração e nos lábios, para honrar a Santíssima Trindade, para honrar a Jesus Cristo, nosso Salvador, e sua Santa Mãe. Ademais, no fim de cada dezena, acrescentemos glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém.